Nessa receita, vamos trazer cor e sabor ao nosso pão de fermentação natural usando açafrão da terra. Veja o diagrama com o passo a passo e os tempos estimados no final do vídeo. Vamos começar fazendo a autólise. Junte a farinha de trigo branca e a água e misture bem até que toda a farinha esteja hidratada. A ideia aqui não é sovar essa massa, é só misturar mesmo. Eu recomendo inclusive reservar cerca de 30 ml de água para adicionar depois se for necessário. Isso porque cada farinha tem uma capacidade de absorção diferente e talvez a sua farinha precise de menos água do que a minha. Cubra e deixe descansar por 1 hora. O açafrão da terra é uma raiz, parente do gengibre, que geralmente encontramos fresca ou em pó. Se possível, use a versão in natura, pois ela terá um sabor mais acentuado no pão. Caso for usar a versão em pó, misture-o junto com a farinha já na autólise. Aqui nesse vídeo vamos usar a versão fresca. Como o açafrão possui um corante natural bem forte, você pode utilizar uma luva plástica se você quiser, isso para não manchar suas mãos. Para um pão com 400 gramas de farinha, estamos utilizando 2 raízes de açafrão, que dá cerca de 30 gramas, com a casca. Retire a casca do açafrão com a ajuda de uma colher e reserve. Depois da autólise, vamos agora juntar o fermento natural alimentado, com hidratação de 100%, ou seja, ele foi alimentado com o mesmo peso de farinha e água. Para saber como alimentar o fermento natural, fizemos um vídeo explicativo em nossa página do Instagram. Siga-nos lá também para mais informações e dicas sobre fermentação natural. Adicione agora o açafrão ralado, em ralo bem fino, direto na massa. E já aproveitamos também e colocamos sal. Misture bem para que o fermento, o açafrão e o sal estejam totalmente incorporados. Isso é importante para que o pão fique amarelo de forma uniforme. Uma dica é fazer essa mistura em batedeira planetária. Bata por cerca de 5 minutos em velocidade baixa. Nessa receita buscamos uma hidratação total, ou seja, incluindo o fermento natural, de 74%. Depois de bem incorporados, cubra a massa e deixe descansar por 30 minutos. Vamos agora fazer a primeira série de dobras. Com as mãos umedecidas, fazemos dobras bem leves na massa, puxando pelas bordas e dobrando sobre si mesma. Faça dobras leves, evitando rasgar a massa. Essas dobras devem levar cerca de 30 segundos. Cubra novamente e deixe descansar por mais 30 minutos. Repetimos o processo e fazemos mais uma série de dobras. Cubra e deixe descansar por mais 30 minutos. Faremos agora a laminação da massa. Para isso, umedeça bem a bancada e suas mãos. Isso evitará que a massa grude. A laminação ajuda a desenvolver o glúten e também no controle da temperatura da massa. Para isso, estique toda a massa na bancada de forma bem suave. Vá esticando a massa sobre a mesa, puxando com cuidado, até que toda a massa fique estendida sobre a bancada. Depois que a massa estiver completamente estendida sobre a bancada, salpique sementes torradas a gosto. Estou usando aqui semente de girassol. Coloque também mais sementes enquanto dobra a massa para ficarem bem distribuídas no pão. Depois de dobrada, volte para a tigela, cubre e deixe descansar por mais 30 minutos. Para finalizar as dobras, faremos uma série de coil folds, nos 4 lados da massa. Coil folds são dobras bem suaves, o que evita a remoção dos gases que estão sendo formados durante a fermentação. Cubra com plástico e deixe fermentar até dobrar de volume, o que pode levar de 2 a 4 horas, mas depende muito da força do seu fermento natural e da temperatura local. Para a modelagem, o primeiro passo é preparar o bonetão. Polvilhe uma camada fina de farinha de arroz sobre ele. Isso evitará que a massa grude no bonetão. Polvilhe um pouco de farinha de trigo sobre a bancada. Retire a massa da vasilha com cuidado e faça o pão no formato desejado. Aqui vamos fazer no formato oval.
Dobre um lado da massa para o centro e pressione levemente para colar. E então dobre a outra metade. Então faça um rolinho manuseando a massa de forma bem leve, evitando retirar o gás que foi formado durante a fermentação. Aperte bem as laterais para selar o pão. Coloque a massa no bonneton enfarinhado com a costura para cima. E, se necessário, faça alguns ajustes na costura para que ela não abra na hora de assar. Caso não tenha um bonneton, use uma tigela, preferencialmente funda, com um pano de prato polvilhado com farinha dentro. Cubra o bonneton com um saco plástico e leve à geladeira por 12 a 16 horas. Eu geralmente deixo fermentando durante a noite. Depois da segunda fermentação a frio, retiramos o pão do bonneton. Remova o excesso de farinha de arroz com o auxílio de um pincel. Faça cortes na superfície da massa com uma navalha. Esse corte com a navalha levemente inclinada vai ajudar o pão a ter aquela pestana bonita. Transfira o pão para uma panela que foi pré-aquecida no forno a 250 graus por no mínimo 30 minutos. Então asse o pão com a panela tampada por cerca de 20 minutos. Em seguida, retire a tampa, abaixe a temperatura para 220 graus Celsius e asse por mais 25 minutos ou até chegar na coloração desejada. A panela de ferro ajuda bastante no salto do pão no forno, deixando o pão mais alto e aerado. Também ajuda o pão a ficar com aquela casquinha mais dura. Caso não tenha uma panela, veja o nosso vídeo de como assar o pão em assadeira comum. Vai aparecer no card aqui em cima, também na descrição do vídeo aqui embaixo. Deixe o pão esfriar por no mínimo 1 hora antes de cortar. Um pão bem assado deve ter esse barulho oco quando batemos no fundo. O pão ficou com uma cor amarela bem viva e o sabor do açafrão é bem presente. Fica muito bom. A casca do pão fica crocante e com o miolo bem macio. Dá para ver também que espalhando as sementes durante a laminação, elas ficam mais distribuídas pelo pão. Veja nosso vídeo de pão multigrãos, que aparece aqui em cima no card, para a sugestão de outros grãos e como prepará-los para serem adicionados na massa. Como muitos de vocês gostam do diagrama com os passos, aqui está ele. Lembrando que esses tempos são apenas uma estimativa. Se estiver frio ou muito calor na sua região, esses tempos podem ser bem diferentes. Se gostaram do conteúdo deste vídeo, clique em gostei aqui embaixo. Isso ajuda bastante o canal. E também se inscreva e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Obrigado e até o próximo.